E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou idealizador do canal e hoje eu vou te falar um vídeo que de repente vai mexer com as tuas estruturas. Como assim? Eu vou falar coisas que ninguém te conta sobre o aumento de limite da Nubank em empréstimos. Vou aqui abordar uma linguagem diferente, gurizada. Como assim? Não te preocupa que tu não vai entrar num vídeo onde, gente, vamos lá. Eu preciso cadastrar minha chave Pix nisso, eu preciso. Não. Hoje nós vamos pensar além. Vamos pensar no rate bancário, vamos pensar como vai influenciar isso nas nossas tomadas de decisões. Vamos. Ah, Vinícius, esse rate bancário, mas o que que significa? Nesse vídeo eu vou abordar todos os mitos e focos nos segredos que a Nubank revela para quem é cliente. Não que ela revele, mas dentro do próprio app a gente vai ter um direcionamento melhor. E no vídeo de hoje eu quero tentar te ajudar, tentar mostrar para ti que realmente o que eu tô querendo te abordar nesse vídeo tem conclusões muito efetivas. Eu vou colocar a telinha do meu celular e vamos falar um pouco a respeito disto. Telinha aí, gurizada. Vamos lá. Aplicativo, tá? Primeiro, o nível de engajamento e a vida na conta nu. Como assim? Engajamento não é sobre rede social? É. Mas vocês lembram que eu falo para vocês na questão quando a gente está com uma tela de empréstimo disponível para a gente deixar a tela ali aberta? Sim, a Nubank ela percebe os teus movimentos que tu tem dentro do aplicativo. Uma das coisas que eu acho muito interessante é o Pix frequente. Não só receber, fazer Pix para diferentes contas de diferentes valores. Isso simula um fluxo ativo na tua conta. Vamos lá. Não adianta eu chegar aqui, olhar os meus movimentos, ó, aqui, pô, julho, vamos ver, junho, ó, 7 mil, dizer o que entrou, o que saiu, não adianta eu simplesmente colocar isso aqui para vocês. A gente tem que ter uma movimentação constante de Pix, entradas e saídas para outras pessoas. Por quê? Algoritmo. Quando a gente tem uma conta que tem movimentação de entrada, saída, contas diferentes, contas todos os meses, a Nubank vê, cara, é um fluxo ativo na conta dele, ele trabalha bem com a conta, é uma conta recorrente e pelo fluxo constante que ele tem nessa movimentação, ele quer que a Nubank seja o banco parceiro dele. Ponto. Ah, eu tenho 2, 3 movimentações no mês. Tu acha que o Nubank vai te entender como um cliente saudável? Então, para quem tem injeções de crédito, isso pode ser um problema. Portabilidade de salário é a melhor coisa que tem. Só que eu sei que não é todo mundo que está vendo esse vídeo aqui que sabe, ou pode, ou tem uma conta salário para fazer a portabilidade de salário. Mas se tu tem e queres a Nu como conta principal, isso é interessantíssimo tu fazer a portabilidade. Trazer o seu salário de um banco para o outro. Isso vai te dar uma margem aceitável, tá bom? Uso das caixinhas. Gente, vocês viram a respeito do Mercado Pago? Que o Mercado Pago tá com essa caixinha. Tu viu que a Nubank também tá com caixinha turbo. Que eles estão meio que se degladiando em cima dessas caixinhas. E eu mesmo já coloquei R$ 400 aqui. Na verdade, eu já botei até um pouco mais. E aí, o que vai acontecer? Eu vou até dar uma olhada como é que tá a questão do meu Nu Score. Ó. Eu tava com 710, ó, diminuiu 10. Então eu tenho outros pontos para melhorar. Só que dos pontos que eu tava era dinheiro guardado com relação à renda. Ela me impediu para fazer isso. E o meu score não vai aumentar, gente. Não vai aumentar. E ainda tá dizendo que eu tô pagando a fatura em atraso e eu não tô. Mas não vai aumentar porque eu tenho problemas de restrição. Então aqui já tá mostrando, ó, o score de crédito tem outras restrições. Então ele comprova no próprio aplicativo que guardar dinheiro na caixinha funciona. É só a gente ter uma leitura de cenário dentro do app. Então, sim, isso vai te ajudar bastante. E apagar as tuas contas de consumo dentro do aplicativo da Nubank. Isso eu faço. Eu deposito dinheiro nela e pago contas de consumo. Para quê? Para a Nubank entender quanto é que tu paga de água, quanto tu paga de luz, quanto tu paga de telefone. Claro, se tu puder incluir as tuas contas em débito automático, ajuda mais. Eu já conversei com vocês a respeito. Bom, a segunda dica que eu quero te dar é sobre rede de confiança e o score, tá? Existia a situação de para quem é que tu fez o Pix. Olha essa leitura diferente que eu tô fazendo para vocês, tá? E isso aqui é uma coisa que às vezes não dá, muitas pessoas não te falam, só que pode ter um quê de certeza. Para quem tu transiciona, ele tem um histórico de crédito problemático?
Como assim? Vamos supor que tu transfere frequentemente uma pessoa que tá com score muito ruim, tá apertada financeiramente. O algoritmo pode interpretar isso como um risco. Sim, é invasivo, mas a realidade é que os bancos digitais eles constroem um mapa de confiança. Vamos supor que tu faz uma transação recorrente para uma pessoa que está com dívidas muito grandes. E isso pode ser movimentação, pode ser alguma coisa que... Opa, saiu a tela aqui do meu celular. Que pode ser que desde dado algum problema. Então, quando a gente tenta fazer alguma coisa de problema, a gente tenta verificar a viabilidade da situação. Então, não é toda hora que a gente vai conseguir fazer um procedimento ou entregar um valor. Deixa eu colocar a telinha do meu celular novamente aí para vocês. Colocar um valor significativo. Telinha aí para uma pessoa. Então, de repente, isso seja um problema. Como eu te falei, a Nubank ela observa todo o teu movimento, tanto bom como ruim. Então ela vai estar sempre analisando. Gente, a gente está na era do algoritmo da inteligência artificial. Eles estão cada vez mais rápidos. Eu, por exemplo, não faço Pix para muitas pessoas diferentes. Eu faço para as pessoas específicas. E uma delas é a minha esposa. E a minha esposa tem um histórico ótimo. Só repensa, só vê, joga no teu processador e verifica se eu não estou com um pouco de razão. E outra parte importante é tu utilizar a conta PJ se tu conseguir. Eu mesmo tenho aqui, ó, minha continha PJ. Não vou abrir outra. Atualizo empresarial. É uma continha PJ que eu tenho. Ó, e hoje tô com 6 pila. Mas eu movimento ela. E hoje eu tô com 100 mil pra pegar emprestado. Aumentou mais renda no meu limite, meu Deus. No bem que tá louca pra se estragar. E diminuiu a taxa. Tava 4 e pouco, agora já tá 13,25. Sinal que todo procedimento que eu faço aqui sobre os empréstimos e baixar as taxas funciona. Como assim? Eu já expliquei pra vocês aqui. E isso aqui é uma outra dica que eu vou te dar. E dentro do próprio vídeo, eu vou contar para vocês que é o teste do não aceite tudo. Essa é a terceira dica. Eu ia falar dessa dica mais no final do vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa. Olha só. Quando a gente tem uma oferta de empréstimo e a gente olha essa oferta de empréstimo e olha os últimos vídeos que eu fiz sobre empréstimo, pode olhar todos os vídeos que eu fiz do último de empréstimo. Eu mostrei pra vocês que eu tava na tela, que eu chegava a fazer isso aqui, ó. Entrava dinheiro na hora, eu botava todo o valor que ele queria. Aqui, ó. Opa. Eu botava aqui 100 mil, ó. E aí eu vinha, eu ia pra frente, eu fazia simulações o tempo todo. O meu valor de 100 mil caiu pra 25 mil, mas baixou a taxa de juros, que começou com 8%. Aí depois eu fiz a mesma coisa, meu limite aumentou e os juros, e os juros caiu, foi para 4,90. Agora ele estava me ofertando 50 mil a 4,90 e eu fiz a mesma coisa como eu tô fazendo aqui. O que é? Deixar a tela parada, olhar o detalhamento aqui, ó, mostrar que eu tô olhando quanto é que vai ficar por mês, deixar a tela parada aqui. O algoritmo tá entendendo que eu tô trabalhando, que eu tô querendo entender o porquê que eu não tô, se vale a pena ou não pegar esse empréstimo. Vocês estão entendendo sobre isso? Isso é o olhar e não aceitar. Eu tava com uma taxa de juros há uma semana atrás de 4,25 e agora eu tô com uma taxa de juros de 3,25, caiu 1% a mais. Simplesmente porque eu não peguei. E aí eu volto e saio da conta, ó, não valeu a pena. Mas o que? Eu mostrei interesse na parte do empréstimo e não peguei. E vocês que observam toda hora a minha conta, vocês sabem disso que eu tô falando. É verdade. Então, pessoal, o não aceite também é uma estratégia. Não adianta ele botar 1.000 e tu já pegar os 1.000. Pegou 2.000, já pegou os 2.000. O Nubank vai dizer, cara, eu boto qualquer coisa, ele tá pegando, ele tá desesperado. Infelizmente, é assim. E eu já comprovei, tá comprovado. Então isso aqui não é nem mais uma dica, é uma comprovação do que eu tô falando é verdade. Então, o não aceite também é estratégia. Outra dica que eu vou te dar, e é a última, é a interação do chat. Como assim, Vinícius? Olha, o chat tu conversa com pessoas. Se tu for muito grosseiro com elas, tu vai caracterizar um cliente problemático. Ah, eu não acredito, Vinícius, que tu vai falar isso. Eu tô querendo te dar coisas que ninguém te fala, que são perspectivas de algoritmo e principalmente humanos. Quando a gente entra no chat da Nubank e não fala direito, fala mal, tu acha que a Nubank vai querer entregar um produto desse tipo para clientes problemáticos? Não, né? Então assim, ó, quando a gente tem esse problema, é bom a gente sempre tratar com cordialidade. Isso eu posso ter certeza que eu sempre lidei com a Nubank assim.
E é mais uma dica que eu vou te dar. Por quê, gente? Porque assim, ó, se tu parar pra pensar, o Nubank não olha só na fatura se tu pagou ou não. Ele olha um contexto geral. Tu acha que ele vai dar crédito pra quem reclama de R$ 2? Tu acha que ele vai dar crédito pra quem pegou 5? Ah, mas 5 era meu. Tu acha que ele vai... Não tô dizendo pra te não conversar com eles a respeito de algum desaparecimento de dinheiro. Eu tô te dizendo que sim, existem algoritmos muito perfeitos. A gente tá vendo aí hoje vídeos que parecem pessoas verdadeiras e não são. Aí tu imagina como é que não tá a evolução bancária em função disso. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que fazer o produto funcionar, a gente tem que entender essa interação. Tá mudando as regras do jogo. E a Nubank também tá mudando. Então essa lavativa que eu fiz aí de informações totalmente diferentes, eu falei sobre empréstimo, deixar a tela aberta e comprovei 3 vezes em 3 vídeos. E agora é a quarta, sem querer, eu olhei ali que aumentou meu limite e ainda baixou o juros de novo. Então assim, ó, existe isso mesmo. E quando é que tu vai aplicar na tua vida? É apenas um pequeno vídeo para te mostrar a relação do rating bancário, não só em números, e sim em relacionamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!